Estamos gravando? Estamos gravando, então vamos para a nossa aula, né? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho, tudo em cima? Prontos para mais um estudo? Então vamos lá. Hoje a gente vai aprender sobre clima e tempo. E clima e tempo a gente estuda em geografia. Então peguem aí o livro de geografia de vocês, tá? O livro de geografia que tem todas aquelas matérias juntas, onde tem ciências, geografia, história e artes, certo? Vocês vão pegar o livro de geografia, vocês vão lá para a página 91, tá? Essa página aqui. Eu vou esperar vocês... Não, vou esperar não. Pausa aí o vídeo, coloca na página, achou a página, dá play no vídeo novamente, tá? Tô esperando. Vamos lá. Olha só, a gente vai falar sobre clima e tempo. Antes de eu entrar no livro, quando eu falar assim, nossa, olha só, como que tá o clima hoje? O que vocês entendem? Clima e tempo. Nossa, hoje o tempo está nublado. Nossa, hoje o tempo está ensolarado. A gente vai falar sobre isso. Por que o tempo está nublado? Por que o tempo está ensolarado? O que isso significa para a gente? Tá? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Certinho? Por exemplo, no dia de hoje, olhem aí pela janela e pensem o seguinte: nossa, hoje está chovendo, então está um clima bem fechado. Está chovendo, então o clima realmente está fechado. Ou então está batendo sol em todas as regiões. Nossa, o clima está batendo sol em todas as regiões aqui, então está um tempo bem aberto, certo? Então, isso que é o clima, né? Clima é quando, se eu estou saindo com a blusa de frio, quer dizer que está com clima frio. Se eu estou saindo com a blusa mais regadinha, né? Uma regata, por exemplo, sem as mangas, para mim não arejar mais, ficar com menos calor, é porque o tempo está quente, certo? Aqui em Goiânia, o que predomina? Aqui em Goiânia predomina o tempo seco, não só em Goiânia, no centro-oeste em geral, o tempo seco. Quer dizer o quê? Quer dizer que a umidade do nosso ar é muito baixa. A gente não tem muita água no nosso ar. Ah, professor, mas lógico que não tem água no ar. No ar não tem como ter água. Tem sim. A gente tem mini partículas de águas que ficam flutuando, tá? E a gente aqui em Goiânia, a gente tem muito pouquinho. Por isso, o que a gente usa muito aqui em Goiânia? A gente usa muito aquele tal de umidificador de ar, tá? Para umidificar o ar, porque o ar seco também muitas vezes não faz muito bem. Hoje, por exemplo, na gravação do vídeo, como é que está o clima aqui? Vamos ver como é que está o clima aqui na janela do professor? Vou virar a câmera aqui e a gente já vê. Tá, olha só como é que está o clima aqui hoje, olha. Tanto que o professor mora alto ali, um prédio, tá? A escola fica pra lá, tá? A gente pega essa avenida aqui todinha, desce até lá embaixo, a gente sai lá na escola, tá? E olha só, tá ensolarado, não tá? Tem sol batendo por todos os lados. A gente vai ver alguém com uma blusa de frio a essa hora, desse jeito lá fora? Não vai, né? Porque o clima tá aberto, tá um clima legal, tá um clima agradável, tá? Não tá nem tanto calor, apesar todo esse sol, mas também não tá frio, né? Apesar, tipo assim, não tá tanto calor pra gente que está acostumado aqui no estado de Goiás. Se vir uma pessoa, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, que é uma cidade mais fria, uma cidade que muitas vezes em alguns pontos até nevam, ele vai sentir calor sim, porque ele não está acostumado, tá? Então o clima é isso, tá? É como se encontra aquele local que a gente está. Cada lugar tem o seu clima. Igual eu falei, aqui em Goiás, a gente tem todo esse sol, né? Sol, olha só, por onde você olha aqui, o sol tá batendo, né? Então tá um clima mais quente, um céu mais aberto. Sem nuvens nenhumas, reparem só, sem nuvem nenhuma no céu. Isso quer dizer que vai chover? Não, quer dizer que eu tô com clima aberto, né? Então, não vai chover, certinho? Opa, a câmera perdeu o foco. Tá, volta pro foco, câmera, voltou, tá? Então, olha aí, a gente tá com o clima aberto. Se tivesse cheio de nuvens aqui em cima, o céu tivesse cinza, o tempo ia estar fechado, o clima ia estar fechado. Então, quer dizer que ia chover, certo? Agora vamos voltar. Voltamos, saímos da janela, né? E olha só, mais uma coisinha. Vocês repararam que são palavras bem diferentes que o professor usou para se referir à mesma coisa? Clima e tempo, né? São palavras diferentes. Clima realmente é isso que a gente acabou de aprender. Você está fazendo sol, você está querendo chover, você está nevando, você está fazendo frio. Isso é o clima. A gente também utiliza a palavra tempo para isso, utiliza. Tanto é que no jornal, quando aparece aquela moça que tá aquela moça ou aquele rapaz, né, que tem aquele mapa do Brasil atrás e ela fala assim, ó, em Goiânia fazerá 35 graus no período da tarde, com possibilidades de chuva, né? Ela é a garota do tempo, né? Do tempo.
Só que o tempo, ele também pode querer questionar a passagem de um decorrido tempo, né? Olha aí, tempo. Tempo quer dizer tempo. Por exemplo, se eu estou no relógio e eu tenho que esperar 1 hora para me fazer, por exemplo, você só vai poder jogar videogame daqui 1 hora. Então eu tenho que esperar o ponteiro do relógio dar uma volta completa para ele dar 1 hora. Isso foi uma passagem de tempo, certo? Então olha só, não vamos confundir, tá? Às vezes eu posso usar a palavra tempo. O tempo está fechado, o tempo está aberto. O clima está fechado, o clima está aberto, tá? Para não ter confusão. Então, tempo deixa para tempo, o clima para clima, tá? Posso usar a palavra de tempo para me estar referindo a clima? Posso, porque popularmente também é usado assim, tá? Não está errado, mas a gente não pode confundir essas duas coisas, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos lá pro livro. E era para me fechar a porta, eu não fechei. E eu não vou levantar agora porque eu estou de bermuda, não vai ser legal. Então, vamos lá. Livro na página 91, todo mundo já pegou o livro na página 91? Tem alguém me mandando mensagem, que está mandando mensagem, não é nenhum de vocês, então vamos continuar a aula, tá? Página 91, tinha que ter deixado no modo avião para não aparecer nenhuma mensagem, mas agora já esqueci, já comecei o vídeo, vamos continuar. Tá bom, vamos lá, ó. Na página 91, a gente já tem aí, ó, tempo e clima. O que a gente vai falar nessas páginas? Sobre tempo e clima, né? Qual é a ideia? Já aconteceu de você sair de casa bem agasalhado em uma manhã fria e retornar com calor no horário do almoço? Isso às vezes ocorre porque o tempo pode mudar ao longo do dia. Observe as imagens a seguir e verifique como são essas mudanças. Nossa, aqui em Goiânia isso acontece muito, né? Por quê? Porque o nosso estado não é um estado frio, não é um estado que tem a predominância do clima mais frio, certo? Então, muitas vezes, de manhãzinha, quando a gente acorda, tá batendo aquela brisa, o sol não tá muito alto, então tá frio. Então, o que você pensa? Nossa, eu vou ficar uma brisa de frio hoje para mim ir para a escola. Só que vai passando o tempo lá na escola, o sol vai subindo, né? A nossa estrela maior, o sol vai ficando mais alto, ele vai jogando os raios de sol na Terra e aí esquenta. E aí eu tenho que tirar a minha blusa de frio, porque está muito quente, né? Olha só, de manhã o clima estava de uma maneira, à tarde ele já mudou e estava de outra. Então o clima mudou. E aqui pra gente, no nosso estado, isso acontece bastante. Por exemplo, lá no sul, geralmente, quando começa a manhã fria, é raro eles terem que tirar o casaco, porque lá é um lugar frio. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Gramados, né? Lá a região é fria. Então, eles já são habituados, né? Eles já basicamente têm roupas de frio no guarda-roupa inteiro. A gente já não. O goiano, ele tem o quê? Ele tem 1, 2, no máximo 3 blusas de frios, 3 agasalhos, né? No máximo. A gente não passa disso. Por quê? Porque a gente não usa muito. O período de frio da gente aqui é curto comparado com os outros estados, né? São Paulo, por exemplo. São Paulo é um lugarzinho mais frio. Não tanto quanto o Rio de Janeiro. E também tem dias quentes lá. Mas olha só. Rio de Janeiro não, quanto o Rio Grande do Sul. Mas olha só, o que acontece muito em São Paulo? São Paulo chove o tempo inteiro. São Paulo é conhecido como a terra da garoa. O que é garoa? Garoa é aquela chuva bem fininha que ela fica caindo, sabe? E ela não cessa, fica muito tempo caindo. Então lá basicamente chove direto. Direto tá chovendo. Direto tem essa garoinha, essa chuva fininha, esse chuvisco. Tá bom? Olha só, 3 lugares com climas totalmente diferentes. No Brasil, a gente ainda nem foi para o globo inteiro. Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, no inverno, o pessoal lá fica debaixo de neve, certo? Eles têm políticas públicas lá para lidar com a neve. Por exemplo, tem os caminhões, aqui a gente não tem um caminhão de lixo que passa, os tratores que saem limpando a cidade, esse tipo de coisa. Lá eles têm caminhões específicos para retirar a neve das estradas, tá bom? Portanto, que lá a neve é forte, então eles têm que criar políticas públicas por causa da neve. Então o clima lá é diferente daqui. Mas focando aqui no Brasil, olha só, 3 estados que têm um clima completamente diferente. Rio Grande do Sul é um lugar frio, então lá as pessoas lá são acostumadas a usar agasalhos, né? Um lugar frio. São Paulo é um lugar que é conhecido como Cidade da Garoa, então é uma cidade que tem muita chuva. Goiás, Goiânia, é uma cidade de tempo seco e quente, né? E olha só, aqui é quente, aqui em Goiânia é quente, a gente concorda, tá? Mas existem estados que o pessoal, eu nunca visitei, mas por exemplo, Tocantins, o pessoal fala que Tocantins é muito mais quente do que Goiânia, né? Geralmente o pessoal que está mais lá para cima, lá no Nordeste, lá são lugares mais áridos, tá bom? Então costuma ser bem mais quente que aqui, né? Lugar árido, lembra até deserto, né? Você chega lá, é muita areia, o sol é alto,
tá bom? Aqui, quem já foi pra praia, geralmente na praia é bem quente. Por quê? Porque o sol tá lá em cima, ele vai refletir na água e ele vai refletir na areia. E aí isso acaba causando mais calor ainda, tá bom? Então olha só, a gente já descobriu que ao passar do dia o clima pode mudar, né? Então eu saio de manhã, tenho que colocar meu agasalho, mas na hora que eu volto, que eu estou voltando para casa da escola, eu já estou pingando suor de calor, porque o sol já está mais alto, está sentindo mais calor na terra onde eu estou, certinho? Então o clima pode mudar. Pode ser que amanheça chovendo e termine com um sol extremamente bonito, né? Alto, grande, tá? Iluminando aquelas poças de águas deixadas pela chuva. Agora vamos lá para a página 92. Página 92. Ó, diferença entre tempo e clima. Vamos ver qual que é a diferença entre tempo e clima? A gente usa as duas palavras para se referir, né? Na linguagem popular a mesma coisa. Mas vamos ver aqui didaticamente o que isso quer dizer. Página 92. Para aprender, primeiro parágrafo, acompanha a leitura, tá? O que ocorre na atmosfera de um local em determinado período de tempo atmosférico, as alterações que podem acontecer na temperatura no decorrer de um dia. Por exemplo, na direção e na força dos ventos, na chuva e na intensidade do sol, constituem o que chamamos de tempo atmosférico. Já o clima é um local definido pelo estado médio que o tempo atmosférico apresenta naquela localidade. Ou seja, determinado pelo comportamento do tempo atmosférico por um longo período de tempo, são necessários muitos anos de observação para definir o clima daquele lugar. Então, olha só, o tempo atmosférico. Então, o que é atmosfera? Nosso planeta não é uma bola, certo? Então, toda essa superfície dessa bola que a gente tem é a nossa atmosfera, né? E o tempo atmosférico é aquilo que ocorre lá em cima, tá? Que acaba incidindo aqui embaixo. Se lá em cima tá ventando, se lá em cima tá passando chuva, aí vai vir para cá, não vai? Então olha só, tanto é que o texto fala, ó, pelo tempo atmosférico, há alterações que podem acontecer na temperatura no decorrer de um dia. Então presta bem atenção. Na primeira imagem, a gente não aprendeu que a gente saiu, estava fazendo o frio, e a gente voltou da escola, estava fazendo calor. Essa alteração aconteceu onde? Aconteceu no nosso tempo atmosférico, certo? O Sol não está dentro da Terra, o Sol está lá no espaço, só que ele é uma estrela tão grande, tão densa, que ele está lá no espaço, e mesmo assim a gente consegue ver ele, e ele incide calor aqui, certo? E ele incide calor aonde? Na nossa atmosfera. Se o planeta vira, por exemplo, o planeta é uma bola, o Sol está aqui, certo? O planeta está aqui. O planeta dá uma volta, o Brasil está bem aqui, ó, de frente para o Sol, então tá bem calor, né? Só que aí o planeta gira, não gira? Olha só, ele está girando. E aí o Brasil ficou lá atrás. O Sol já não está diretamente no Brasil, certo? Então, tipo assim, a gente vai ter uma incidência de calor menor. Então o nosso tempo atmosférico mudou, porque a nossa atmosfera está diferente, certo? Ou então, por exemplo, o que acontece com a chuva? Houve a evaporação da água, né? Subiram para as nuvens estão aonde? As nuvens estão lá na nossa atmosfera, elas não estão lá no céu, então elas estão na nossa atmosfera. E aí essa nuvem chegou e parou aqui em cima de Goiânia, e de repente começou a chover. Onde que teve essa alteração de clima? Lá na atmosfera. Então, esse é o tempo atmosférico. E o clima é o quê? O clima é como já houve a incidência dessa alteração aqui embaixo. Por exemplo, agora está fazendo calor. Vamos supor que essas nuvens chegaram aqui em cima. Começou a chover. A alteração foi lá no tempo atmosférico. Mas o clima aqui embaixo mudou. Por quê? Porque aqui começou a chover. Tudo entendido? Tudo certo? Vamos lá, continuar o nosso texto. Agora nesse quadradinho azul. Portanto, enquanto o tempo atmosférico se relaciona a condições momentâneas da atmosfera de um local, o clima se refere a condições mais permanentes, como a sucessão das estações dos anos e as temperaturas médias. Então olha só. O tempo, ele é passageiro, tá? Ele é passageiro, como a própria palavra diz, tempo, como a decorrência do tempo do relógio, que eu expliquei, não é a mesma coisa, mas o tempo ele é passageiro, né? Ele começa no ponto, termina no outro, e aquele tempo ele acabou. Por exemplo, vai vir as nuvens de chuvas, vão pairar aqui sobre Goiânia, vai chover, mas vai embora, certo? E o que é o normal aqui de Goiânia? O normal de ser é um clima ensolarado e seco, certo? Esse é o clima normal. Então, qual que é o clima de Goiânia quando eu vim perguntar para vocês? Goiânia é ensolarada e seca. Mas lá chove? Chove, tem época do ano até que chove alguns dias bem seguidos. Mas na maior parte do tempo
é ensolarado. Então, olha só, o clima de Goiânia é ensolarado, certo? Não é chuva. Pode chover? Pode. Nossa, Deus me livre que não chova. Tomara que chova direto, porque chuva é bom, né? Refresca, enche as nossas bacias hidrográficas, tá bom? Então, é necessário a chuva. Mas, tá o tempo todo chovendo? Não, né? São Paulo, eu falei que tá o tempo todo chovendo, a maioria do tempo, né? Então, lá é um clima úmido. Lá é muito úmido. Aqui é ensolarado, lá é úmido. Tá bom? Esse é o clima. Mas quer dizer que lá em São Paulo não pode fazer sol? Não. O tempo atmosférico lá pode mudar. As nuvens de chuva podem se dissipar e o sol pode vir. Só que lá o sol vai embora e as nuvens vão voltar, o que é mais predominante. Então, é um clima úmido, tá bom? É aquilo que predomina naquele espaço. Em Goiânia predomina o sol, tá? Ah, qual é o clima do sul? É o clima frio. Pode vir o sol e o sol fica lá na atmosfera? Pode, o sol vai incidir, aquele dia vai ser um dia de calor, mas ele vai embora. E aí vai voltar o clima frio, certo? E o frio vai ficar ali mais tempo. Então, a maior parte do tempo no sul faz frio. Certinho? Vamos lá. Agora, abaixo do quadradinho azul, continuando a nossa leitura. Para conhecer o clima de um local, é necessário que durante muitos anos observe-se seu tempo atmosférico. Isto é, se durante a maior parte dos dias faz frio ou calor, se chove muito ou não chove, né? Em que época do ano chove mais ou faz mais frio e etc. A quantidade de luz de calor solar em que o local recebe é determinante para conhecermos seu clima. Observe a ilustração a seguir. Ela demonstra como o formato da Terra e a inclinação do seu eixo fazem com que a luz do calor do Sol atinja um modo diretamente em cada parte do planeta. Olha só, eu não expliquei como que o Sol se incide no nosso planeta. Olha só, aqui está o continente, que está de frente para o Sol. Esse é o nosso continente? Não, o continente africano, tá? E olha só, então aqui na África faz bastante calor, porque olha só, a África está virada diretamente para o Sol. Tá? Então, na África faz bastante calor. Na África neva? Não, porque o Sol não vai deixar a neve lá, né? Olha só, a distância que tá, a Terra vai girar? Vai, mas nesse tempo que ela está girando, não vai dar tempo na África para ela criar neve, não. Logo ela volta para cá e aí ela começa a fazer calor de novo. Geralmente, onde que neva? Nas partes superior e inferior do globo, tá? Por quê? Porque ele não está diretamente de frente ao Sol. Olha só, ele está aqui em cima. Então, o calor do Sol, ele vai demorar um pouquinho a mais para chegar aqui. Olha só, vai chegar, porque a estrela é muito grande, né? E veja só, o Sol não é a maior estrela que a gente tem no espaço. Tem estrelas muito maiores que o Sol, tá? E aqui está, nessa parte de cima vai demorar mais, até que tá branquinho lá no topo, tá vendo? É porque tem neve, tá? Então, a incidência do Sol aqui é menor, tá? E como eu falei, o que predomina para classificar o tempo em uma determinada região é a predominância, se ele predomina o calor ou se ele predomina o Sol, certo? Então, olha só, a atmosfera ela vai dizer muito sobre isso, né? Por exemplo, o Brasil ele é um país tropical, então é um país um pouco úmido, tem suas áreas secas, como aqui em Goiânia que a gente falou, né? Mas ele também é banhado por bastante água, certo? A gente tem bastante mar, rios e lagos, tá bom? Vamos continuar lá na página 93, tá? Olha só, página 93. Como o Sol atinge em cada região da Terra de uma maneira diferente, há 3 grandes zonas térmicas do planeta. Cada uma delas apresenta temperaturas médias que ficam mais frias à medida que se afastam da linha do Equador e mais quentes à medida que se aproximam desta linha. Observe no mapa a seguir, tá? Olha só como é que está o mapa. Eu não falei que esses lados onde o Sol incide pouco, ele não é mais gelado? Então, olha só, ele está branco desenhado aqui para mim, não? Olha só, então são áreas que vão ter mais frio, que a incidência do Sol vai ser menor, tá bom? E aqui nessas faixas, a gente tem o intertropical, a temperada e a polar. A polar, olha só os quadradinhos aí embaixo, a polar é onde a gente está mais frio, certo? Onde tem menos incidência da luz do Sol, então a gente não tem tanto calor, tá bom? E aí a gente tem a temperada. A temperada é o quê? É essa mistura entre o frio e o calor. Ela é temperada. Se você pede uma água temperada para sua mãe, ela vai colocar um pouquinho de água gelada, um pouquinho de água de temperatura natural. É isso que acontece aqui, tá? Por exemplo, olha só, aqui em cima, nessa posição aqui, a gente tem os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, existem épocas do ano, em algumas cidades, que chega a fazer
40 graus. Isso é muito frio. E existe época dos anos que chega a fazer zero. Aliás, muito frio não, 40 é muito quente, desculpa, tá? Tem época dos anos nos Estados Unidos que chega a fazer 40 graus. E isso é muito quente, muito quente. Muitas vezes nem no Brasil a gente tem essa temperatura, tá? E tem época do ano lá que faz temperatura negativa, -1, 0. Isso é o quê? Isso é frio, isso é neve. Então, olha só, é uma temperatura temperada, tá? Nessa faixa mais ao meio aqui, a gente tem a temperatura tropical, certo? Essa temperatura que a gente tem aqui no Brasil. A maior parte do tempo faz sol, por exemplo, a gente aqui basicamente é verão o ano inteiro, tá? O pessoal vai bastante à praia, a gente gosta de se refrescar. Por quê? Porque é um lugar quente, tá? Quente e úmido em sua maioria das suas partes, né? Tirando Goiás que eu falei aqui já, que é um tempo seco, tá bom? Então vamos continuar lá, ó, lá embaixo. Como você pode? Como você pode observar, a maior parte do território brasileiro se situa na zona intertropical, o que significa que o Brasil está na zona que recebe os raios solares mais diretamente ou com mais intensidade. Como consequência desse fato, a maior parte do nosso território apresenta temperaturas elevadas durante grande parte do ano. Leia as principais características de cada zona térmica temperada. E olha só que legal, eu não falei que no sul faz bastante frio? Vamos ver as cores. Essa faixa mais escura é a zona tropical, certo? Onde tem a incidência do sol é maior, então pega mais luz do sol. Essa parte, uma corzinha mais de folha seca, né? É onde é a parte temperada, então onde a gente tem as duas. E essa branquinha é a parte polar, onde tem o calor. E reparem bem no mapa do Brasil aqui, ó. Essa parte de cima aqui tá toda na zona tropical, né? Então ela vai ser quente. O sul é essa pontinha do mapa aqui embaixo. Ela está fora da zona tropical, então lá é mais frio. Veja só, o próprio tempo atmosférico me mostra isso. Por que lá é mais frio? Porque lá não tem tanta incidência de sol como tem no restante do país, certo? E vocês gostam do quê? Vocês gostam de um clima mais quente ou de um clima mais frio? Tá? Vamos lá, agora vamos aprender a característica de cada uma das zonas. Eu acabei de explicar aqui, mas o livro vai detalhar pra gente mais um pouquinho, tá? Vamos lá para a primeira, ó, zona intertropical, certo? Vamos lá. Fica entre os trópicos de Câncer, trópicos de Câncer ao norte de Capricórnio. O que é trópico de Câncer e Capricórnio? Vocês não vê aí muito pessoal falando de signos, né? Ah, qual é o seu signo? Que dia que você nasceu? Tá? Muita gente acredita, tá? Isso vai de cada um. Só que existem constelações com esses nomes. Existe um conjunto de estrelas lá em cima que se chama Capricórnio, e existe uma que se chama Câncer. Cada signo tem as suas estrelas, tá? E isso, elas foram nomeadas, esse realmente é o nome delas, tá bom? Então, quando ele fala Câncer, Capricórnio, que você vê nomes de signo, ele está falando da posição das estrelas lá em cima. Então, quer dizer que essa zona intertropical, ela está entre as estrelas dos trópicos de Câncer e de Capricórnio, certo? Então, é isso que quer dizer. Onde fica cada uma? Vamos lá no Google, pesquisa lá, constelação de Capricórnio. Vocês vão ver as posições das estrelas certinhas no globo, quais são as posições das estrelas de Capricórnio. Existem aplicativos aí, ó, na Google Play, na Play Store, na Apple Store, que mostram para vocês, tá? Vocês usam a câmera do celular, vocês vão mirar o céu, e quando vocês acharem a estrela, ele vai te mostrar que constelação é aquela, tá bom? Então vamos lá, ó. Fica entre os trópicos de Câncer ao norte e Capricórnio ao sul. Os locais pertencentes a essa zona recebem a luz solar com mais intensidade. Ao menos um dia ao ano, nesses locais, há sol a pino, ou seja, os raios incidem verticalmente. Sol a pino quer dizer o quê? Quando o sol vem retinho aqui no Brasil, tá? Então é onde ele faz mais calor. Aí a gente tá pegando toda a intensidade daquele raio de sol, tá bom? Agora, zonas temperadas. O que são zonas temperadas? Eu já expliquei, hein? Situadas entre trópicos de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico ao sul, e entre o Trópico de Câncer, é o Círculo Polar Ártico ao norte. Nas localidades onde predominam essas zonas, os raios solares incidem sempre de modo inclinado. Então, não tem o globo, né? Ele não é redondo. Então, quando o sol está incidindo naquele local, o globo está mais deitadinho assim. Então, o sol está batendo assim, ó, e indo embora. O sol chega e vai, certo? Predominam nessas zonas os raios solares incidem sempre de modo inclinado, nunca totalmente vertical ou a pino. Abrange uma parte minoritária do território brasileiro, na porção ao sul do país. O sul não é mais frio, então o sul ele fica na porção mais inclinada do mapa. Então o sol não bate diretamente,
Ele não está reto com o raio do sol, ele está mais inclinado, então o raio do sol bate assim, tá bom? Vamos lá, agora a gente vai saber sobre as zonas polares, né? Zonas polares. Localizadas além do Círculo Polar Antártico ao sul e do Círculo Polar Antártico ao norte, essas zonas recebem os raios solares de maneira sempre muito inclinadas, né? Por isso, muito fraca. Assim, dificilmente faz calor nessas áreas pertencentes a elas, havendo épocas do ano em que o sol não aparece. Então, veja só, tem lugares na Terra que tem dias que o sol nem aparece, então é basicamente noite o dia inteiro, né? Fica ali, não é que fica 100% escuro igual é à noite, mas não chega a incidir sol igual está aqui, então fica bem escuro. E como não tem sol, não é o sol que gera calor, então vai ser frio, então vai ter gelo, né? O Polo Norte, lá onde o pessoal fala que o Papai Noel vive, lá tem pouca incidência do sol, então lá tem muita neve, tá certo? Tá bom. Na próxima aula a gente vai ver sobre os climas brasileiros. A gente aprendeu sobre o clima e tempo agora, na próxima aula a gente vê especificamente sobre o clima brasileiro, os climas do Brasil, tá certo? Deu todo mundo para entender aí? Se não entendeu, pode me procurar, tá bom? A gente vai tirar essas dúvidas. Vocês estão me procurando muito pouco, tá? Não sei se vocês estão super inteligentes, estão aprendendo tudo, ou se vocês estão com vergonha de me procurar. Mas pode me procurar, tá? Então, até a próxima aula e tchau!